É inacreditável como o Vasco repete os seus próprios erros. Muda diretor executivo de futebol, muda treinador, mas o nível de contratação é sempre o mesmo. Absurdo o que vai ser feito nessa janela. Vamos conversar sobre isso, sobre essa contratação que, olha, está até prestes a ser anunciado, segundo um jornalista renomado no mundo esportivo aqui no Brasil. Mas antes, deixa eu pedir para que você não esqueça de deixar o like nesse vídeo. Seu like ele é muito importante, ainda mais nesse período aí do Mundial de Clubes, que as visualizações baixaram de todos os canais de Vasco. Todos os canais de Vasco estão com menos visualização, mas os canais que são grandes não sofrem tanto, né? Mas a gente que é pequeno, a gente sofre muito, as visualizações acabam caindo muito a nível proporcional, né, em porcentagem. Então, se você puder ajudar a gente, deixa seu like ou seu dislike, não importa, o hype, então se você já tem o hype, deixa seu hype aí que ajuda demais a alavancar o vídeo e trazer mais vascaínos aqui para o canal. Pedir também para que, se você não for inscrito, você se inscreva no canal e vá lá e ative o sininho de notificações, daquela opção todas, tá falado? Olha, vamos direto para a notícia, não vou perder tempo. O vídeo de domingo, né? Seja bem-vindo aqui ao canal Gigante Vascaíno, eu sou o André Luiz. E é mais uma notícia absurda do Vasco, né? Porque o Vasco saiu pelo Jorge Nicola, a notícia é essa, né? A notícia saiu do Jorge Nicola que o Vasco tá para contratar o atacante Ronald Pereira. O Ronald Pereira, ele joga no Swansea, da segunda divisão do futebol inglês. E o Ronald Pereira, os números dele como atacante, né? Fez 49 partidas. O Ronald Pereira tem o quê? 20 gols para ser contratado pelo Vasco, 10 gols e 30 assistências, 15 assistências. O cara jogou 49 partidas nessa temporada 24-25, né? A temporada lá acabou agora, 24-25. E o cara fez 49 jogos pelo Swansea, o atacante Ronald Pereira. Não, o Ronald Pereira é um atacante de 7 gols em 49 jogos e 3 assistências. O Ronald Pereira é o Lloyd. E é esse cara que o Vasco quer contratar. Novamente, esse é o perfil de contratação do Vasco. Ontem a gente trouxe o Pirani, seria para compor ali, para ser reserva do Nuno, ou do próprio Coutinho. Algumas pessoas falam, mas ele joga de volante. Ele jogou de volante no Fluminense, algumas partidas, mas ele é sim meio atacante. Se você for no Transfermarkt e no SofaScore, ele está lá como meio atacante. E ele vem jogando de meio atacante, vem jogando de 10, de 7 também, jogando ali no 4-2-3-1. Ele podia fazer as três posições ali na frente, mas e olha, de longe não veio para ser titular, falei isso. Mas é um jogador que vem para compor elenco e tal. Mas o Ronald Pereira, o Vasco está precisando de atacante. Ele vai contratar o Ronald Pereira? Porra, a pergunta é, para quê? Para que essa diretoria vai contratar o Ronald Pereira? Não está cansada do Lloyd, do Jean Davi? Não cansou, não enjoou, não? Já não viu que está errado? Que não dá para contratar esse tipo de jogador? Jogador que nunca disputou a Série A no Brasil. Nunca disputou a Série A do Brasil. Ele é do Grêmio antes de Anapolina e foi pro Atlético Goianiense, jogou algumas partidas e foi logo emprestado pro Estoril de Portugal, que também vendeu ele para esse Swansea da Inglaterra, e ele está lá 2 temporadas. Na primeira temporada ele fez 3 gols. Jogou 20 e poucos jogos. E agora jogou 49 e fez 7 gols. Que jogador é esse que o Vasco vai trazer? Que atacante é esse que você está querendo contratar? Olha, eu desconfio muito desse tipo de contratação. Eu acho que isso mostra a incompetência dessa diretoria. Acho uma diretoria extremamente incompetente para contratar. Pode ser competente em outras áreas, mas extremamente incompetente na hora de contratar jogadores. Esse Ronald Pereira, ele não muda o patamar do elenco do Vasco. O patamar do elenco do Vasco vai ficar o mesmo. É mais um que vem para não ficar nem no banco, né? Para daqui a pouco, 6 meses, ter um problema para tirar do Vasco. Ah, mas ele é baratinho. Pô, você não entendeu? O Jean Davi também é baratinho, você está pagando o salário dele, é um baratinho caro, porque ele não te dá retorno nenhum. Será que não conseguiu entender isso? É só 2 milhões de dólares, um salário de 300 mil reais por mês. Mas tu já reparou que é 300 mil reais por mês para o cara não jogar futebol? Há quanto tempo o Jean Davi não entra em campo para disputar?
10 minutos, cara que não joga 10 minutos pelo Vasco. Quanto tempo o Jean Davi não joga 10 minutos pelo Vasco? Não reparou que esse dinheiro que você paga de salário ao Jean Davi tá indo pro lixo? Você está jogando fora ele? Que o teu baratinho ficou muito caro? E não vem dizer para mim que é falta de dinheiro. Não, o Vasco não pode contratar jogadores melhores porque não tem dinheiro. Se não tem é planejamento, que você não tem é organização, que você não tem um olhar, né, criativo. Se você não tem quem não tem dinheiro, tem que ter criatividade. Então você não tem criatividade para trazer grandes jogadores. Jogadores medianos. Eu não quero que o Vasco contrate o novo Cristiano Ronaldo, o novo Messi. Não estou falando disso. Mas jogadores medianos que possam vir e ajudarem a resolver. Não é o Robert Pereira. Nem é português. O Pereira aqui tem um sotaque português, nem é português. O cara é brasileiro. É de Anápolis. Porra, cara. Trazer Ronald. Trazer Ronald Pereira. Muito errado, cara. Muito errado. Um cara que não vai acrescentar em nada. Para contratar Ronald Pereira, deixa o GB, cara. É um cara que vai vir, vai tomar o espaço da base, o garoto da base, porque é profissional, foi contratado, vai ter que jogar. Não vai dar nada, porque ele não é nada. A carreira dele é essa. E você vai contratar um cara desse. Aí o garoto da base não tem chance no Vasco. Aí depois você quer vender o garoto da base bem. Você vai vender como se o cara não joga? O cara não joga no Vasco. O menino da base não tem chance para jogar no Vasco, porque ele tem que esperar o Ronald Pereira ficar queimado. Aí quando o Ronald Pereira se queima, aí tem o Jean Davi. Quando o Jean Davi se queima, tem que esperar o Lloyd. Pô, ele nunca entra, ele não joga. O campeonato todo o cara não joga. Ele está sempre atrás dos Pereba. Essa diretoria, ela tem um amor pro jogador Pereba. Pô, uma coisa assim que precisa fazer análise, cara. Tem que procurar um psicanalista. Ô Pedrinho, procura aí, cara, deve ter um psicanalista, um psiquiatra, um psicólogo. Vocês têm uma tara pro Pereba, muito grande, cara. E você jogou bola, hein, Pedrinho? Você jogou futebol. O Felipe tá aí, o diretor técnico. Como o diretor técnico só contrata Pereba? Que tara é essa? Que negócio é esse de só contratar jogador ruim? Mudou agora, o diretor executivo do futebol do Vasco veio e vai mudar, vai trazer, não sei o que. Você está trazendo, vai trazer o Ronald Pereira, cara. Segundo o Jorge Nicola, tá bem avançado. As coisas, o Vasco sondou, aí viu, claro, por contratar o Ronald Pereira, tu tem dinheiro. O que eu falo, o Vasco não tem falta de dinheiro, o Vasco tem falta de planejamento. Porque veja bem, o Vasco aumentou o espaço na folha. O Vasco não tem dinheiro para contratar um grande jogador, mas paga 1 milhão ao Léo Jardim como goleiro. Tá errado. Cadê o Léo Jardim? Ele quer ganhar 1 milhão? E, pô, vai embora. Procura um lugar que você pode ganhar 1 milhão. Bota o Felipe Gabriel no gol, bota o Fusato no gol. Mas sabe o que é? A diretoria paga 1 milhão pro Léo Jardim porque a diretoria não sabe contratar. Ela sabe que se ela for no mercado contratar um goleiro, ela vai trazer outro Pereba. Ela não sabe contratar jogadores. Aí você não tem dinheiro e paga 1 milhão pro Léo Jardim. Você pagava 1,5 milhão pro Payet. Né? Aí abriu espaço. Agora vai passar o Léo Jardim para 1 milhão, quer dizer, está dando um aumento aí de quase 400 mil reais ao Léo Jardim, 600 mil reais para o Léo Jardim, de 1 milhão, então você perdeu aí. Quanto você perdeu? Você perdeu 600 milhões 600 mil, né? De 1,5 milhão, né? Então você ficou aí com 900 mil. Então você tem 900 mil de espaço na folha agora, né? Que você aumentou o Léo Jardim, comeu do espaço que você abriu com o Payet. Aí você ficou lá com 900 mil de espaço na tua folha. Mas aí você paga, né? Você podia ter um espaço maior, porque você paga 300 mil ao Jean Davi, você paga 500 ou 700 mil reais ao Lloyd. O Atenção Vascaíno falou que é 700 mil reais o salário do Lloyd. Cara, isso é de uma irresponsabilidade. O Lloyd já foi um jogador que nunca, quando ele se transferiu de clubes, nunca nenhuma transação do Lloyd foi a dinheiro. Sempre foi de graça. O Vasco foi o primeiro clube que pagou pelo Lloyd. O primeiro clube no mundo a pagar pelo Lloyd foi o Vasco. Porra, ninguém responde por isso. E tá tudo bem? Vocês acham que estão fazendo certo? Vocês estão, fazem negócio, vocês são bons de negócio pra caramba. Eba, vamos brindar, contratamos o Ronald Pereira. É sério um negócio desse?
Os mesmos erros. Qual o problema dessa diretoria do Vasco? Vocês são covardes. Não, é porque o clube está em recuperação judicial e aí um clube de recuperação judicial não tem condições. Manda o Felipe embora, economiza um dinheiro. O que o Felipe está fazendo lá? Contratando o Ronald Pereira? Manda o Felipe embora, porra. O jornalista Everton Brito disse que o salário do Felipe é R$1 milhão. É ou não é? Tem rachadinha nisso aí ou não tem? Manda o cara embora, porra. Ele não é funcionário do clube? Manda ele embora. O nível de contratação do Vasco é de quem não sabe fazer futebol. É de quem não entende de futebol, quem não conhece o mercado do futebol. Quem está desesperado, precisa de um atacante. Vou trazer o Ronald Pereira, que se dane. Ele é baratinho. Deixa de ser tecnocrata, de olhar planilha de números. Não, esse jogador aqui esse encaixa nos meus planos. Aqui o número aqui, 300 mil para lá, pô, encaixa. Para de fazer contratação por planilha, rapaz. Vai ver o cara jogar. O cara é um bonde. É horroroso. Não joga nada, tu vai investir um dinheiro nesse cara. O Pirani ainda viria de graça, ainda vem de graça. Um salário de 300 e poucos mil reais, 400 mil reais, tá bom. Então, dentro da realidade do futebol de hoje, mas você paga salário para Alex Teixeira, você paga para Jean Davi, você paga para Lloyd. Já são 3 barangas no elenco. Tá chegando a 4ª agora, Ronald Pereira. Tá de brincadeira. Uma diretoria que não é audaciosa para contratar. Você não precisa contratar os grandes jogadores no mercado. Eu sei que o Vasco não tem condições para fazer isso. Porra, mas desses grandes jogadores, por Ronald Pereira, tem um monte de gente que pode melhorar o Vasco. Quando se fala em contratações assertivas, se fala em contratações de jogadores que não são tão famosos, mas que jogam futebol. Não é o Ronald Pereira. Que já é testado, já é experimentado. Ou será que é porque o Vasco não tem condições de contratar jogador de clube nenhum, porque o Vasco fez a safadeza de pegar todas as dívidas dos clubes e jogar na recuperação judicial? Inclusive luvas de atletas e comissões de empresário. Será que é por isso? Vasco, vocês conseguiram queimar o Vasco no mercado? Então o Vasco tem que ir lá para a 2ª divisão da Inglaterra buscar alguém, porque times de 1ª divisão não vão fornecer para o Vasco. É isso? Olha a besteira que vocês fizeram. Porque você pegou a dívida do Léo Pelé e botou na recuperação judicial. Você vendeu o Léo Pelé e ficou com dinheiro. Uma coisa é você não ter dinheiro para pagar os caras. Uma coisa é você pegou o produto, revendeu e não pagou. Eu tenho uma padaria e revendo bala. Aí eu compro bala no meu fornecedor. Meu fornecedor me dá 30 dias para pagar essas balas. Eu falei, tá legal. Eu pego a bala, boto no baleiro, vendo todas elas. À vista. Chega daqui a 30 dias, eu falo pro cara, pô, não tem dinheiro não, pô. Me cobra na justiça. Você protesta. Protesta, executa o título, cobra na justiça. Eu não tenho dinheiro para te pagar, não. Ou então eu entro em recuperação judicial, pego aquela dívida da padaria e do fornecedor e boto dentro da recuperação judicial. Porra, mas eu já vendi as balas, né? Se a bala me custou 10 centavos, eu vendi a bala por 30 centavos, né? Eu podia ter guardado 10 centavos do cara e ficar com os 20 centavos na meu, pô. Os 10 centavos eram do cara, eu guardava, daqui a 30 dias eu juntava e pagava o cara. Mas o Vasco não fez isso. O Vasco envia ao São Paulo o dinheiro do Léo Pelé, pega o Léo Pelé, vende o Léo Pelé para o Atlético Paranaense, recebe e fala para o São Paulo, não tem dinheiro. Vai para a recuperação judicial, você vai receber daqui a 16 anos. Será que é por isso que o Vasco não consegue contratar? Porque se for por isso, meus amigos, olha, nós vamos ter muitos problemas daqui para frente, ao longo dos próximos 16 anos. Será que vocês arrumaram 16 anos de problema para o Vasco? Porque o Vasco hoje o Vasco tem fama de time caloteiro. O Vasco é um clube caloteiro. A gestão do Pedrinho conseguiu essa bandeira para o Vasco. Um clube caloteiro. Porque antes era um clube enrolado, um clube que atrasava, mas acabava pagando. Hoje não. Hoje o Vasco é um clube caloteiro. E outra coisa, essa discussão que não tem dinheiro. O Vasco não paga nada. Esse ano o Vasco não está pagando dívida nenhuma. O Vasco não tem penhora. O Vasco não tem penhora. Não tem problema nenhum na justiça.
Porque está tudo na recuperação judicial. E o Vasco conseguiu uma carência para não pagar nada esse ano. Então o Vasco não paga nada. O que o Vasco paga esse ano? O Vasco paga esse ano o seu custo fixo. Água, luz, as contas que tem que pagar, as contas fixas, salário de jogador. É isso que o Vasco paga. Os impostos, né? O imposto sobre a folha de pagamento, os impostos que o Vasco tem que pagar normalmente ao longo do mês, do ano, vai pagando. É isso que o Vasco paga, o que todo mundo paga. Só que todo mundo faz isso, paga a dívida. E o Vasco arrecada, o Vasco tem receita. E onde tem essa diferença de dinheiro? O Vasco está fazendo um aporte financeiro, um colchão financeiro? Ou o Vasco é só isso? Vocês estão fazendo um esquema que o Vasco gasta tudo que arrecada? Porque deveria o Vasco ter dinheiro para pagar pelo menos os 20% do RCE. Lembra que o Vasco, quando vocês assumiram, vinha pagando os 20% do RCE? A CZ Partners não atacou a dívida, mas ela pagava os 20% do RCE. Ela pagava direitinho. Pagava. A gente concorda que lá o RCE, os juros comia tudo, mas tudo bem, mas eles pagavam os 20%. Cadê esse dinheiro desses 20%? Cadê os 20%? Já que vocês não estão pagando mais nada, não tem nem o RCE para pagar, o Vasco não paga mais nada, esses 20% está indo para onde? Poderia pelo menos contratar jogador. Olha quanto tempo o Vasco tem aí que já não paga nada. O Vasco já saiu do RCE ano passado, já tem 6 meses. Olha quantos 20% a gente já teria. Você não tem dinheiro para contratar ninguém? Você tem que contratar o Ronald Pereira? É muito complicado. A gente vai criticar muito aqui essa janela se for nesse ritmo. Se for nesse ritmo de Pirani, Ronald Pereira, a gente vai bater. E aí não vem você aí que é torcedor de candidato, você só critica, deixa o Pedrinho trabalhar. Estou deixando o Pedrinho trabalhar e só está fazendo besteira. Foi deixando o Pedrinho trabalhar que ele trouxe Alex Teixeira, que ele trouxe o Souza, que ele trouxe Jean Davi, que ele trouxe Maxime Domingues, que ele trouxe Lloyd Augusto. Foi deixando ele trabalhar, que ele trouxe Lucas Oliveira. Foi deixando ele trabalhar. Até agora o Pedrinho acertou na contratação do Nuno e do Lucas Freitas. Nem o Maurício Lemos disse ao que veio. Consegue ser reserva do João Vitor. É isso aí. Essas são as contratações do seu Pedrinho. E olha, nós estamos de olho. O Vascaíno está cansado disso. Nós estamos cansados disso. Desses times de baranga, de time horroroso. Monta um time direito, cara. Monta um time com um jogador que queira jogar, que tenha saúde. O jogador não precisa ter nome, mas tem que ter números interessantes. Olha aí o Botafogo com o Igor Jesus. Sabe quanto custou o Igor Jesus do Botafogo? Custou nada, custou 0. Mas sempre teve um scout bom. Jogador que teve números bons. Não é o Ronald Pereira. Vai lá, cavuca, acha outro Igor Jesus, cara. Tem jogadores aí no mercado, cara. Tem cara jogando futebol aí. Agora, você vai contratar na 2ª divisão da Inglaterra, um jogador brasileiro. Aí é demais, né? Aí é brabo, né? Aí é duro demais. Aí é duro. Galera, é isso. Pedir para que você não esqueça de deixar o seu like, não esqueça de deixar o hype, né? Para quem já tem o hype, coloca aí um hype alto aí. Quem tem hype aí, bota aí 800 de hype, 900 de hype. Ajuda a gente pra caramba, faz um vídeo alavancar, né? Além dos likes. E também pedir para que você se inscreva no canal se você não for inscrito, tá legal? Olha, fique com Deus. A partir de amanhã, segunda-feira, a gente volta com nossos vídeos diários do Vasco. Às 8 horas da manhã já tem vídeo no Café do Gigante, tá falado? E nós vamos ficar de olho aqui com essas contratações do Vasco. É especulação, claro que é especulação, o Vasco ainda não contratou, mas foi trazido por um jornalista conhecido, que é o Jorge Nicola. É que ele acerta e erra, mas trouxe essa notícia. E esse perfil de contratação, isso me irrita e me entristece profundamente. Nós vamos atacar aqui, nós vamos bater muito aqui. Sei que o canal é pequeno, a gente não tem uma relevância ainda para incomodar, mas que a gente vai gritar, a gente vai gritar. A gente não vai ficar calado com esse tipo de contratação, não. Chega, ninguém aguenta mais essa humilhação de trazer esse tipo de jogador. Grande abraço, fiquem com Deus. Até o vídeo de amanhã. Tchau.